todos bem-vindos a esse nosso canal de pequenas palestras espíritas. Muito bem, nós estamos dando continuidade hoje à questão da progressão dos espíritos. Mas antes de entrar nessa questão da progressão, mais uma vez eu quero pedir aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal e em se inscrevendo, aperte o botão de inscrito para receber as notificações do YouTube, aperte a tecla todas para isso, mas o mais importante, eu gostaria que os irmãos ouvissem o vídeo até o fim e compartilhassem, fizessem comentários. Todos os comentários são sempre bem-vindos, conforme eu já disse, desde que respeitosos. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico. Se quiser, pode comentar à vontade, é importante. Duas cabeças pensam muito mais que uma e chega-se à razão das coisas bem mais rapidamente do que uma, não é mesmo? Então, hoje é isso aí. Estamos dando continuidade à progressão dos espíritos a partir da questão 117 de O Livro dos Espíritos. Na questão 116 do vídeo anterior, os espíritos garantiram que todos nós vamos progredir de qualquer jeito, de um jeito ou de outro. Então, já vamos entrar logo na 117 para entendermos isso aí. Pergunta 117, Kardec fez assim: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente, ponto. Eles a alcançam mais ou menos rápido, vírgula, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que a outra recalcitrante. Olha bem, ele fez uma pergunta, mas eu poderia ter uma afirmativa, mas foi uma pergunta. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Foi uma pergunta, final para Kardec. Uma pergunta dentro da resposta. Muito bem, claro. Imagine você, pai, você, mãe, que tem dois filhos. Um é tranquilo, suave, aquela criança linda, maravilhosa e dócil em todos os sentidos. Tá? Obediente, atende a todas as suas orientações, tudo que você fala ele obedece tranquilamente, vai para a escola sem ficar reclamando de nada, obedece aos professores, não caça confusão com nenhum coleguinha, ou seja, aquela criança tranquila em todos os sentidos. O progresso dele é bem mais rápido do que aquele irmão dele, recalcitrante, briguento, birrento, rebelde e problemático. É ou não é verdade? Quem tem filhos em casa com essas duas características, um tranquilo e o outro problemático, rebelde, vê isso. Enquanto aquele filho dócil, bondoso, tranquilo, vai embora, caminha, deslancha na vida, o outro fica aí repetindo de ano. Fica aí, não sai do primeiro aninho. É 5 anos no primeirinho, depois passar para o segundo, só brigando, dando problema. Aí cresce, vira adolescente problemático. Esse problemático também está condenado ao inferno eterno? Não, gente, não. Por quê? Porque Deus não quer matá-lo. Deus diz claramente: eu não quero que o ímpio se perca, eu quero que ele se converta. Isso é determinismo divino. Então, mesmo esse filho complicado, ele vai progredir. O seu filho complicado, o meu filho complicado, ele pode passar a encarnação dele todinha aqui, desencarnar cheio de problema. Mas vocês verão, qualquer um pode ver, que ao final da existência terrena dele, ele já vai estar arrependido da vida infeliz que ele levou, que ele escolheu. Da vida rebelde, da vida briguenta, né? Ao passo que o irmão dele está lá em cima. Porque o irmão dele foi submisso, foi tranquilo e concorda com as orientações do pai. Por isso que Cristo falou assim, ó, quando ele explicou, ele disse claramente assim, uma determinada parte do evangelho dele lá, que ele explicou, agora esqueci aqui agora, mais cedo que ele falou. Agora que sabeis destas coisas, felizes sereis se as praticardes. Pode procurar, está aí na Bíblia. Ou seja, agora que eu sei desses ensinamentos, agora que eu sei da vontade do Pai, o que o Pai quer que eu faça, se eu obedecer e praticar e aplicar aquilo tudo em mim, eu vou ser feliz. Ou seja, eu vou alcançar meu objetivo de salvação muito mais rápido. Agora, quando eu sou rebelde, perverso, cruel, ruim, não tem para mim. Eu vou sofrer muitas e muitas encarnações. Quantas encarnações forem necessárias para que quebre a minha maldade, para que quebre a minha empáfia, a minha, a sua e a de qualquer um.
Podemos ter certeza disso. Então, vamos lembrar, salvar pela graça, como dizem, que todos nós temos pela graça, essa é a graça. É a renovação das oportunidades. Você, filho rebelde, eu, filho rebelde, recalcitrante com as leis de Deus, vou sofrer muito. Mas a graça já está em mim. Deus não vai fazer assim e desaparecer comigo, me desintegrar no nada. Ele vai me manter vivo para toda a eternidade. Porque se ele quisesse que eu desaparecesse, ele já teria tomado providências para isso. Eu, você e o restante da humanidade. Principalmente aqueles que estão se matando lá naquela guerra no leste europeu. Tá bom? Então é o seguinte, a felicidade, a progressão, a perfeição se alcança sim, mais ou menos rápido, consoante comigo mesmo, com o meu proceder, ou você aí, consoante com o teu. Na pergunta 118, Kardec perguntou assim, podem os espíritos degenerar? E a resposta foi assim, não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Não retrograda, não volta atrás. Aquela história do aluno que aprendeu somar pelo menos toda a tabuada de 1. Se ele aprendeu e decorou bem e sabe aquele que tabuada é decorada, né? Aquela velha matemática do passado, a gente estudava tabuada, hoje não se estuda mais. Muito bom. Quem decorava aquela de 1, tabuada de número 1, depois número 2, mesmo conseguisse na 3, aquelas ali 1 e 2 ficavam dentro dele. Aquele progresso, aquele já amalgamou dentro dele, já está dentro da mente dele, já está dentro dele, já sabe de cor. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 são 4 e vai por aí afora. Perceberam? Mesmo que não sabe depois, 3 mais 1 é 4, mas essa aqui ele sabe. O que ele adquira, fique com ele. Então ele só vai ter que se esforçar mais para alcançar mais algum progresso, para melhorar os seus conhecimentos. E, sobretudo, melhorando os seus conhecimentos no campo material, a pessoa vai vendo que ele vai chegar à conclusão que ele é simplesmente um grãozinho de areia, uma criança, uma eterna criança nas mãos de Deus. Aí ele vai se esforçar para melhorar, para crescer. Na pergunta 119, Kardec fez uma pergunta assim maliciosa, olha, não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumprem sofrer para chegarem à primeira ordem? Ué, Kardec, por que será que Kardec perguntou isso aí? Não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumprem sofrer para chegar à primeira ordem? Aquela primeira ordem é onde está o quê? A primeira classe de espíritos puros, só uma classe de espíritos puros, não é isso? Olha o que Kardec pensou. Mas o Espírito de Verdade esclareceu ele assim, se Deus nos houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Então, vamos dar uma paradinha aqui. Tem uma história que Deus criou o homem, né? Fez um primeiro casal que dali derivou para todos nós, para os bilhões de seres que estão na Terra hoje, né? E criou os anjos, seres perfeitos para o servirem, sem nenhum problema. Ora, se eu entendo Deus, se nós já conseguimos entender que Deus é uma justiça perfeita e impoluta, eu pergunto, então por que Deus já não me criou um anjo? Por que Deus já não me fez tal qual é o anjo Gabriel, São Miguel Arcanjo, esses seres luminares, igual Jesus Cristo? Por que Deus já não me fez assim? Ele fez alguns para servi-lo e o resto jogou aí no tempo e no espaço da eternidade da vida para sofrer e aprender a duras provas. Não, não é isso que Deus fez. Inventaram isso que Deus fez assim. Tá? Deus não criou os anjos que hoje o servem, que devem ser bilhões e bilhões, eu não sei, já perfeitos, já naquela condição. Todos nós, inclusive nosso irmão Jesus Cristo, todos eles, vamos dizer assim, fizeram o mesmo progresso que nós estamos fazendo. Agora, muito provavelmente, eu diria Jesus Cristo,
deve ter sido um filho super obediente ao pai, né? E foi longe. Agora, quando ele fala longe assim, vamos imaginar isso aí. Quanto ele gastou para isso aí? Vocês já sabem, já falei aqui em vídeos anteriores, que a Terra tem mais ou menos 6 bilhões de anos. É assim que diz os antropólogos, os cientistas, esse pessoal aí. Eu não sou. Agora, quem construiu a Terra foi Jesus Cristo há 6 bilhões de anos atrás. Olha bem, imagine para vocês verem, imaginar o progresso desse Espírito e a idade que ele tem, né? Então isso aqui é para a gente entender que tudo na nossa vida vai depender do nosso esforço, da nossa luta própria. Quando Deus nos cria, Ele nos cria simples e ignorantes. Ignorantes, aparece aqui, no sentido de conhecimento das coisas. E nos dá a oportunidade. Vão à luta para vocês trabalharem e conhecerem. Por isso que falou assim, ó, demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Então, meu irmão, você que tem uma grande missão na Terra hoje, pode ser assim, não precisa ser uma coisa assim, um grande destaque mundial. Vamos dar um exemplo aqui. Aquele missionário Mahatma Gandhi lá na Índia, Nelson Mandela na África do Sul, você que tem uma missão de criar uma numerosa família, isso está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Nunca se esqueçam disso, porque você não se esquecendo disso, você vai ser sempre aquele filho concorde com tudo que Deus planejou para você, com tudo que Deus planejou para nós. Eu fico por aqui, agradeço a todos vocês, peço a Deus que abençoe a todos nós, que abençoe a todos vocês, seus familiares. Mais uma vez, fiquem com Deus.